dependendo do horário que vocês assistirem esse vídeo. Eu sou o professor Robson e essa aula é da disciplina de tópicos em políticas públicas, e o tema da nossa aula de hoje é basicamente esse livro aqui. Esse livro chamado Curto-Circuito, o Vírus e a Volta do Estado, escrito pela Laura Carvalho. Então, como a gente já conversou na aula passada, em que a gente discutiu esse outro texto aqui, né, o Capitalismo em Quarentena, a ideia dessa disciplina é trazer alguns textos que discutam o nosso quadro, né, o quadro que a gente está atravessando aí de quarentena, trazendo algumas reflexões que possam ser úteis para a gente pensar não apenas as políticas públicas, mas o próprio serviço social nesse contexto, né? E aí agora a gente tem, então, enquanto desafio, a leitura desse texto, né? Eu ousaria dizer que o texto da Laura Carvalho, junto com esse, né, do Curto-Circuito, foram os dois melhores com que eu tive contato ano passado, né, para ler sobre a pandemia. Eu não li mais nenhum material desde o ano passado sobre esse tema, mas eu imagino que o pessoal está refinando aí as análises até por causa do avançar, né, desse quadro pandêmico. Mas o que eu acho interessante nesse texto, né, já começando a entrar na temática da autora, né? Primeiro, a Laura Carvalho ela é economista, né? Ela é professora de economia, se eu não me engano, na USP, mas eu posso estar errado, deixa eu ver. Ela é professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, então é a USP mesmo, né? E ela tem um outro texto chamado Valsa Brasileira do Boom ao Caos Econômico, que é de 2018. Eu fiquei curioso para dar uma olhada nesse texto, né? Enfim, o que é interessante enquanto ponto de partida, né, para a gente entender sobre o que a autora está escrevendo, o que ela está pesquisando, né? Ela está partindo de uma espécie de primado ou de um tipo de discurso que surgiu muito forte no início da pandemia, né? Que a partir do momento em que os países se veem no meio dessa crise sanitária, se reconhece a necessidade de um Estado presente, né, de um Estado atuante, porque o Estado ele tem algumas características enquanto instituição que o difere do que nós podemos chamar de instituições tipicamente liberais, né, ou apenas do mercado, né? O Estado ele tem uma outra racionalidade em sua organização. E aí, a partir dessas falas que vão surgindo gradativamente em 2020, a Laura Carvalho vai fazer algumas análises interessantes sobre esse tema, né? E aí, para pensar isso, ela vai apresentar aquilo que seriam 5 características, né, do Estado que parecem emergir com bastante força durante a pandemia, né? Essas 5 quais seriam? Deixa eu ver aqui a minha cola. Primeiro, o Estado estabilizador. Segundo, o Estado investidor. Terceiro, o Estado protetor. E aí eu acho que nesse a gente entra um pouquinho mais, porque é aí que ela vai desenvolver a discussão sobre os programas de transferência de renda, por que eles se tornaram tão presentes durante esse momento de pandemia. Depois, o Estado prestador de serviços e, por fim, o Estado empreendedor, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre esses perfis de Estado, sempre trazendo aí para a questão, para a temática, aliás, das políticas públicas. E a ideia é a gente, então, desenvolver aí algumas ideias, algumas premissas, talvez, sobre esse tema, né? Qual que é, né? Como que o Estado se comporta mediante essa crise pandêmica, né? Resgatando a discussão que a gente viu no Capitalismo em Quarentena. A Laura Carvalho ela vai alocar o Estado nessa situação antagônica entre uma racionalidade sanitária e uma racionalidade econômica, né? Mas ela não vai nomear dessa forma. Ela, na verdade, vai dizer como que o Estado, mediante esse quadro, né, por um lado esse antagonismo entre essas duas racionalidades, vai se comportar. Então, de certa maneira, são textos que dialogam muito um com o outro, tá bom? Enfim, é isso, né? A gente pode começar. Então, a gente sabe que o capitalismo ele detém o que nós podemos chamar de ciclos de crise, né? E aí a Laura Carvalho ela vai enumerando algumas crises que já bateram o capitalismo ao longo do século XX, mas ela vai dizer o seguinte, olha, ao contrário, por exemplo, da crise de 2008, a gente não tem essa crise pensando a economia a partir de um dispositivo do próprio sistema econômico, né? Essa crise ela é oriunda de um agente externo, né? Quem é esse agente externo? Justamente o vírus, né? A pandemia. A diferença aqui, conforme a autora avança na análise, é o seguinte, olha, nós temos na história da humanidade pandemias, né? Não é a primeira vez que nós nos submetemos, que nós acabamos sofrendo, né, com uma pandemia. Eu tenho até um texto aqui que ele é sobre pandemias,
né, a história das pandemias, não aborda a pandemia da Covid-19, é anterior, mas ele dá um panorama histórico geral de como a sociedade humana no modo de produção se comporta mediante das pandemias e como que as pandemias se propagam. E esse é o elemento chave que já apareceu em alguns textos, né? Essa pandemia ela consegue se proliferar da maneira como se prolifera em virtude do que a gente pode chamar aí de um processo de globalização extremado da economia. E a gente não pode confundir aqui, né, essa globalização da economia como fluxo de todas ou qualquer pessoa. Não, na verdade, são grupos específicos que conseguem transitar da forma como transitam, mas o fato é que em outras pandemias, historicamente, houve uma demora muito grande para que se contaminasse, que se proliferasse. No caso agora, em virtude desse perfil, desse quadro, a gente vê essa pandemia se espalhando por todo o globo de maneira muito mais rápida do que em outros momentos históricos, né? E isso em virtude do funcionamento do modo de produção. Ao mesmo tempo, o que essa pandemia também faz é questionar a maneira como desde a década de 80 se tem gestado a economia em nível mundial. E aí o que a gente tem na década de 80 que a gente discute bastante no serviço social? A gente tem o neoliberalismo, né? O processo, vamos dizer assim, de retirada do Estado de setores estratégicos, de uma desfinanciarização de serviços e políticas públicas e sociais para uma administração que ocorra em primazia ou centralmente por via do mercado, né? Então você retira o Estado de espaços ou setores em que ele seria chave e coloca o mercado ali para responder. O que é interessante é que a Laura Carvalho vai apresentando a partir, né, dessas 5 características do Estado, o que acontece quando, a partir já da década de 80, a gente vai vendo uma desresponsabilização do Estado e como que hoje a sociedade precisa responder mediante um quadro de pandemia global. E aí um outro dado que a autora vai apresentar também na introdução dela é o fato de que é comprovado que os efeitos da pandemia são mais sentidos ou mais presentes entre as pessoas mais pobres. Mas ela vai dizer o seguinte, olha, isso não é uma característica dessa pandemia. Na verdade, desde a gripe espanhola, há estudos históricos que comprovam que ela acaba se espalhando, ela acaba surtindo mais efeitos entre as pessoas, entre a classe, as pessoas mais pobres, né? O mesmo, por exemplo, com a pandemia da H1N1, né? Que ocorre em 2013, se eu não me engano, e que comprovadamente ela afetou os países mais pobres que tinham uma estrutura de saúde pública mais precarizada, né? Então a Laura ela também vai limpando o terreno aí, vai dizendo, olha, aqui não se trata de partir de uma premissa de que estamos aí submetidos a um vírus democrático que submete todos ao mesmo risco. Na verdade, a questão é que as pessoas elas têm condições distintas mediante vamos colocar assim, a posição delas na classe, né, no conjunto da sociedade, de responder estrategicamente a essa pandemia. Embora, com a iminência do colapso do Sistema Único de Saúde, você vai chegar num ponto em que, por mais que você tenha recursos, você não vai ter condições de ser atendido, porque não é apenas, né, o Sistema Único de Saúde, o setor privado em oposição. Na verdade, é uma completa falta de estrutura, de insumos, de equipe, né? Então esse é o colapso, que já está sendo apontado aí como iminente por pesquisadores da área. Então a Laura ela também vai dizer o seguinte, olha, esse vírus ele está submetendo, ele está colocando em risco as populações mais pobres, né? Então a gente também parte desse primado para discutir a seriedade e a importância de entender qual que é o papel do Estado, porque o mercado não vai salvar os pobres. Nunca foi essa a função dele, ele nunca se propôs a isso, né? Então o Estado, pensando a relação dele com os seus cidadãos, é que deveria fornecer supostamente respostas a essa crise. E aí, analisando o quadro de contaminação, vítimas, fica muito evidente a tendência, né, de que esse vírus atinja as pessoas não apenas mais pobres, mas que tenham comorbidades, né? E dentro dessas pessoas mais pobres, a gente vai ter o quê? A gente vai ter cortes relacionados a gênero e raça, né? E a Laura Carvalho também vai chamar a atenção para isso. Quer dizer, a gente sabe que na pirâmide social, pensando aí as relações de trabalho, por exemplo, os empregos com uma mais baixa remuneração, com as mais precarizadas estruturas, são destinados, por exemplo, às mulheres negras, né? E aí a gente vai tendo aí recortes e cortes dentro do que a gente pode chamar aí de uma espécie de interseccionalidade.
a gente pode assumir desde as políticas públicas, mas também a partir do mercado de trabalho mesmo. E a Laura Carvalho também vai chamar a atenção para isso. Então, dentre a população mais pobre, a gente vai ter sim segmentos que vão estar mais vulneráveis, como quando a gente considera, então, cortes relacionados à classe e gênero e também relacionados, né, no que se refere à questão mais especificamente da saúde, às comorbidades. E aí, continuando a introdução, ela vai colocar que, embora algumas pessoas mais otimistas acreditem que talvez a gente consiga, né, sair dessa pandemia construindo uma sociedade ou um mundo melhor, ela tem certa resistência a esse debate ou essa perspectiva, em muito porque, por mais que se questione hoje a importância do Estado, né, e também a valorização que a gente precisa dar tanto quanto aos profissionais que estão na linha de frente, a gente sabe que, concretamente, não é isso que nós temos visto, né? Tanto no que se refere ao desprestígio, quanto na desfinanciarização, quanto até mesmo no negacionismo, né? Enquanto um resultado direto que impede, né, que se pense estratégias mais derradeiras e mais potentes para se combater essa pandemia. E, por outro lado, a crise que tem, né, como ator central a pandemia, ela acaba se constituindo em um país que ainda se recuperava de uma outra crise, né? Então a gente já vinha num quadro de depressão da economia, e aí com a explosão da pandemia, o que a gente acaba vendo é o adensamento em torno disso, como, por exemplo, a previsão de queda no BIP, né? no PIB, no Produto Interno Bruto. Se eu não me engano, a gente está um pouco acima de 4% em queda, que é a maior, se eu não me engano, em mais de 20 anos. E, por outro lado, a gente tem que lembrar também, né, os efeitos de nos submetermos ou estarmos submetidos a uma crise pandêmica mediante a uma equipe econômica que adota, né, um conjunto de preceitos liberais que já são considerados ultrapassados, né? Então, as defesas que a equipe do Ministério da Economia propõe ou desenvolve, elas não são compatíveis com as necessidades postas pela sociedade e, por outro lado, os efeitos que a gente tem hoje por termos, né, no âmbito do Poder Executivo, sujeitos, né, de tendências negacionistas que desconsideram a gravidade da pandemia, que acabam contribuindo para o caos, né, da saúde, da sociedade, da economia como um todo. Então a gente está no pior dos cenários possíveis dentro desse quadro geral. Então a gente vai encarar essa pandemia dentro de uma crise que já vinha se aprofundando e agora com todas essas questões. Desde a estagnação da economia, passando pela equipe econômica e também o chefe máximo do executivo e sua equipe, né, na relação que eles têm com a pandemia. Dessa forma, uma possível solução que a autora vai apontar é o fato de que a gente precisa ter no Estado o ator principal na organização dessas respostas, né? E entender que as respostas elas não podem passar por uma ortodoxia em torno das regras do financiamento, né? Regras fiscais. Na verdade, esse é um momento em que essas regras elas precisariam ser quebradas. A gente viu um pouco disso quando a gente discutiu o texto Capitalismo em Quarentena, mas desde uma outra perspectiva. Né? Esse texto ele partiu do suposto, sim, as regras estão sendo quebradas e são as gerações futuras que vão pagar esse endividamento do Estado. A Laura Carvalho ela traz isso, mas ela traz para o presente, para pensar o seguinte, olha, esse é o momento que a gente precisa fornecer respostas adequadas, né? E o Estado ele é esse ator principal. E a partir desse quadro, desse cenário geral, é que a autora ela entra, então, nessas 5 características que são requisitadas pelo Estado, para o Estado, aliás, nesse momento de pandemia. Né? A primeira delas, então, seria o Estado estabilizador. E aí, dentro desse quadro de estabilizador, o que a Laura Carvalho vai trazer? Né? Quando o Estado assume o papel estabilizador, a proporção da dívida em relação ao tamanho da economia sobe, quando a dívida privada cai, à medida que empresas e famílias cortam seus gastos e tentam recompor sua saúde financeira, e cai quando a dívida privada sobe, ou seja, nos períodos de expansão da economia. Alguns elementos do próprio funcionamento do orçamento público já vão nesta direção, mesmo sem passar pela decisão dos governantes. São os chamados estabilizadores econômicos. E aí, entre os estabilizadores econômicos, ela vai trazer, por exemplo, o seguro-desemprego.
né? Ela vai explicar o seguinte: dependendo da forma como a economia está organizada, você tem um movimento da economia em virtude dessas estabilizações que o Estado vai fornecendo gradativamente. Então, o seguro-desemprego é isso, né? Esse seguro-desemprego ele retorna para o Estado, ele retorna, aliás, para a economia à medida que é um investimento e que assegura a movimentação em torno da economia. Tanto os impostos quanto os gastos com seguro-desemprego são considerados estabilizadores automáticos, pois na ausência de decisões em contrário da política econômica, levam justamente a uma postura anticíclica do Estado. Em outras palavras, os estabilizadores podem fazer com que o governo arrecade mais e gaste menos na fase da expansão, reduzindo a dívida pública em relação ao PIB, e arrecade menos e gaste mais durante a recessão, o que implica em maior endividamento. Para que seja possível redinamizar a economia, é necessário que a criação de renda e empregos, trazida pelo aumento dos gastos públicos, tenha efeitos multiplicadores, ou seja, induzam consumo na maior parte das famílias, quando também as vendas e os investimentos das empresas e assim por diante. Desse modo, para cada real que o Estado gasta, o PIB aumenta em mais de R$ 1, à medida que parte da renda adicional das famílias será consumida, gerando aumento na produção. O debate sobre o tipo mais adequado de estímulo em um quadro como este está associado, portanto, ao debate sobre quais rúbricas entre as despesas do Estado têm maior efeito multiplicador, ou seja, qual o gasto público no fundo, né, junto às famílias, fará com que o PIB e os empregos cheguem de maneira mais tranquila numa estabilização. E aí o que é interessante pensar nesse quadro, então? Quando o Estado ele oferta dispositivos estabilizadores, como por exemplo o seguro-desemprego, que é uma alternativa em momentos, né, de grande recessão, né, de grande aumento do desemprego, o entendimento é que cada real investido ele retorna para a economia à medida em que isso, né, gera a circulação economicamente falando. E aí, para que isso seja possível, a autora ela vai identificar duas fases distintas que precisam ser organizadas. E primeiro seria então justamente, né, num quadro de pandemia em que a única alternativa para se evitar a disseminação da contaminação seja o distanciamento físico, seria assegurar que as famílias elas tenham alguma renda, as pessoas elas não sejam obrigadas a sair de suas casas ou de espaços onde tenham segurança para se submeterem em virtude do risco de morrerem por inanição, certo? Ao mesmo tempo em que o Estado deveria ofertar algum tipo de subsídio para complementar a folha de pagamento dessas pequenas empresas. Então, essas pequenas empresas que têm seus funcionários, que não pode fazer com que eles trabalhem justamente para evitar, né, o processo de contaminação, ela receberia subsídios por parte do Estado, né, para assegurar a continuidade. Aliás, para assegurar a continuidade da quarentena. Então, o que você tem? Você tem serviços essenciais que não podem parar nesse tipo de situação, como, por exemplo, o abastecimento, a saúde, serviços básicos, mas você tem outras que podem cessar, né, temporariamente para que se evite o processo de contaminação, né, o que a gente chama de lockdown. E aí a gente tem alguns países exemplares nesse quadro, como por exemplo a Nova Zelândia. Porque isso assegura o quê? Assegura uma retomada mais rápida da economia. E aí o outro exemplo que nós temos, e aí essa é a segunda fase, é justamente a necessidade da testagem em massa. Então você faz o isolamento e você permite que as pessoas consigam fazer esse isolamento por meio, né, da segurança em torno de uma renda, e aí essa renda pode ser por meio de subsídios do Estado, junto, por exemplo, às pequenas empresas, para complementar a folha de pagamento. E, ao mesmo tempo, com a redução de óbitos que o distanciamento físico consegue assegurar e com a testagem em massa que você gradativamente retoma então o funcionamento, vamos dizer assim, normal da economia, né? E aí o que a gente tem hoje no cenário do Brasil? É exatamente o oposto, né? Então você não teve condições para que a maior parte da população realizasse o isolamento ou distanciamento físico e você tem todo um conjunto, né, de discursos contraditórios, né, no que se refere ao antagonismo entre racionalidade econômica e racionalidade sanitária, né? Então essa contraposição que tem no Estado um agente articulador acaba não ficando tão clara quanto deveria, né? E a gente tem os exemplos, né, desde todas as dificuldades envolvendo a alta taxa de desemprego, né, e o fato de que boa parte dessas pessoas já não acessam ou já não têm direito ao seguro-desemprego,
passando também pelo fato de que a ênfase do ministro da Economia, como ficou claro na reunião ministerial que veio à tona depois, após a saída do ministro Sérgio Moro, era salvar as grandes empresas e não as pequenas empresas, né? Então, esse plano que a Laura Carvalho apresenta e que talvez funcione ou tenha funcionado em outros locais, no Brasil não foi levado em conta. Aí a gente entra então numa outra faceta, que é a do Estado investidor, né? E aí como é que a Laura Carvalho vai apresentar isso? Ela vai explicar o seguinte: a função do Estado enquanto formador de capital, em particular da infraestrutura de transporte, energia, saneamento, moradia, escolas e hospitais, também atravessou distintas fases no pensamento econômico e nas agendas governamentais adotadas ao redor do mundo. Então, o que a gente pode entender aqui como Estado investidor? O Estado investidor é aquele que se volta justamente para o desenvolvimento da infraestrutura. E essa infraestrutura ela passa desde a construção de hospitais, passando pela construção de aeroportos e de saneamento básico, da própria política habitacional, certo? E aí, essa função do Estado, enquanto investidor, né, em torno de uma infraestrutura, ela vai sofrendo diferentes mutações ao longo da história, principalmente com o processo do que a gente chama de privatização dos serviços, né? Então, o que ocorre? Em síntese, a Laura Carvalho vai explicar que o Estado ele pode investir no desenvolvimento da infraestrutura, algo que o mercado dificilmente faz, justamente porque não há um retorno, né? Mas a partir do momento em que você tem uma infraestrutura consolidada, a tendência é que essa infraestrutura ela seja cedida, ela seja privatizada para ser administrada pelo setor privado, né? A gente pode pensar aí, por exemplo, na concessão das rodovias, né? Então essas rodovias elas foram inicialmente construídas, né, muito com financiamento público, né? E a partir de um certo momento elas passam a ser administradas pelo setor privado. Lembrando também que no caso do Brasil, o setor público ele sempre foi um grande investidor, mesmo no setor privado. É assim, nós temos, por exemplo, o Banco Nacional do Desenvolvimento, e esse Banco Nacional do Desenvolvimento ele financia iniciativas no setor privado. Então, no Brasil, o setor privado ele nunca foi 100% privado, então ele sempre dependeu da concessão do Estado de recursos, né? O que a gente vê em certos momentos é o que a gente pode chamar de um assalto do patrimônio público ou dos serviços públicos para concessão no setor privado. E às vezes essa concessão é até mesmo temporária, justamente por causa dos processos de reestatização desses serviços, né? Isso aconteceu muito na Argentina, não no Brasil. Mas a bola da vez no momento, por exemplo, é o Correio, são os Correios, aliás, e a Petrobras no Brasil, né? E aí a Laura Carvalho continua explicando, né, sobre investimento. Só é considerado investimento aquilo que leva à formação de um estoque de capital, que no caso das empresas é capaz de aumentar a capacidade produtiva futura. Firmas compram novas máquinas ou expandem suas plantas e com isso podem produzir mais. Assim, ao contrário do consumo, o investimento tem um caráter dual. Ao mesmo tempo que cria demandas através da compra de máquinas e equipamentos ou materiais para a construção, amplia também o potencial de oferta. E aí com o governo ele não é diferente. Só é investimento público aquilo que leva à formação de estruturas físicas que elevam a capacidade produtiva da economia. Isso inclui a construção e o reparo de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, redes de geração e distribuição de energia elétrica, água e esgoto, além de prédios e espaços públicos, como parques, escolas, hospitais e moradias sociais. O gasto com pagamento de salários de servidores públicos, aposentadorias e transferências de renda para a população, compra de materiais e outras despesas correntes são computados como investimento, ainda que também possam trazer ganhos futuros. E aí a autora continua então. Conceder a administração da infraestrutura pública a... Minha gata entrou no escritório. A empresas privadas nunca retirou do Estado a responsabilidade por sua provisão à população. Esse tipo de estrutura híbrida de governança só pode ser considerada parceria funcional se as três partes envolvidas se beneficiam da configuração. E essas três partes seriam, então, o setor público, o setor privado e a população mesmo. Em particular, a concessão da infraestrutura ao setor privado não isenta o Estado do papel de regular que garanta a manutenção adequada e a cobrança das tarifas acessíveis. Então não é porque o serviço ele se torna privatizado ou ele passa a ser administrado por uma empresa privada que ele vai ser
é definido necessariamente ou exclusivamente, vamos supor, pelas leis do mercado. O Estado ele tem sim a capacidade de definir em virtude da função social de certos serviços e empresas. Mas isso não é o que acredita a equipe econômica hoje no governo. Por ser um investimento de alto risco e retorno apenas a longo prazo, a infraestrutura é uma área para a qual o setor privado tem dificuldade de obter financiamento a juros viáveis no mercado de crédito, o que mantém a importância do aporte estatal de recursos, né? Ou seja, infraestrutura ela é desenvolvida pelo Estado, em síntese. Né? Após o desenvolvimento dessa infraestrutura é que se desenvolve ou que se oferta as condições de possibilidade para o investimento e o enriquecimento das iniciativas do setor privado. Além disso, o poder público continua responsável por garantir acesso à infraestrutura básica em setores e regiões que o setor privado não considere lucrativos. Então, por exemplo, saneamento básico. Saneamento básico é interessante, né, para a sociedade como um todo, mas não necessariamente não necessariamente o setor privado vai investir nisso. Né? Então a gente precisa de um Estado que assuma essa responsabilidade, né? Pensando, por exemplo, no saneamento básico, na habitação como um direito social. Tá? Então, por isso que o Estado ele não é dispensável, ele é incontornável, na verdade. E aí, pensando na situação pandêmica, a autora ela vai colocar o seguinte, a partir da pandemia fica evidente a função do Estado para assegurar essa infraestrutura, né? Tanto para o capital privado quanto para a população como um todo. E essa população como um todo, por exemplo, é aquela que demanda saneamento básico para poder realizar o isolamento, o distanciamento físico de forma adequada. E aí a autora ela vai nos dizer o seguinte, né? No caso do acesso à água encanada, esgoto tratado, cruciais para prevenir o contágio do vírus, as carências são escandalosas. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018, feita pelo IBGE, mostra que 72,4 milhões de brasileiros ainda viviam em domicílios sem acesso à rede geral de esgoto, o que representa 33,7% da população, ou seja, 33,7% da população no Brasil não tem acesso à rede de esgoto e saneamento. Continuando. Enquanto nesse âmbito, como em... Sério que tu vai ficar na tela agora. Nesse âmbito, como em muitos outros, as disparidades regionais são gritantes. Enquanto no Sudeste, 88,6% dos domicílios tinham uma ligação à rede geral ou fossa, as ligadas à rede geral de esgoto, no Norte esse percentual é de apenas 21,8% e no Nordeste de 44,6%. Mesmo a disponibilidade diária de água em rede geral ainda não é uma realidade para um grande número de brasileiros. No Nordeste, por exemplo, 69,1% dos domicílios tinham acesso diário à água em rede geral, enquanto 14,7% tinham disponibilidade de água entre 1 e 3 vezes por semana, e 14,4% entre 4 e 6 vezes na semana. Isso significa que 12 milhões de moradores da região não tinham disponibilidade diária de água da rede geral de abastecimento em 2018. No Acre e Pernambuco, menos de 50% dos domicílios tinham água disponível diariamente. Então, aí o que a autora está nos apontando aí, né? Na análise dela, ela vai apresentando, né, gradativamente a forma como existe um flagrante desinvestimento por parte do Estado no desenvolvimento dessa infraestrutura. Né? Então, essa infraestrutura ela vai se referir ao que exatamente? Ela vai se referir, por exemplo, ao saneamento básico, ao fornecimento de água. Ela vai se referir a setores específicos, né, do desenvolvimento dessa infraestrutura que é central para as condições de existência e de vida de boa parte da população. Então ela vai apresentando aqui um quantitativo significativo e gigantesco, né, de parcelas da população que não tem acesso à água potável. Né? E aí quando você pensa num cenário de pandemia, o acesso à água potável ele é central, né, para que as pessoas possam passar por esse momento de forma segura. E aí a gente entra então no outro aspecto do Estado identificado pela autora, que é o Estado protetor. Eu vou tirar ela, só um pouquinho. Então, pessoal, ela tá agora aqui. Eu arranjei uma toalhinha para ela,
Vamos ver se ela dá uma sossegada. É porque ela fica muito carente em certos horários e ela quer receber afagos o tempo todo. O problema é que são outros dois. Eu tenho três. E aí, se um tá ganhando carinho, os outros também querem. E aí vira um caos, tá? Mas em síntese, a gente entra então no terceiro estado, que é o estado protetor, né? Então, o que a gente vai ter no estado protetor? A gente vai ter uma breve explanação da autora sobre essa ideia de um estado que busca proteger os seus cidadãos, né? E aí essa proteção ela se dá tanto por um conjunto, né, articulado do que a gente chama de seguridade social, quanto também em virtude de políticas públicas e sociais. O que é interessante, né? Ela vai explicar que historicamente, desde o desenvolvimento desses modelos de proteção social, você tem algumas diferenciações que passam desde a base de financiamento até mesmo o grau de proteção. Né? Então ela vai dizer, olha, os modelos de proteção social eles são diversos, né? Há diferentes frentes e normalmente o que os diferenciam são o local da onde vem o financiamento, né? Como se extrai impostos para que se assegure esse financiamento e por outro lado também o grau de cobertura dele, né? Então é um sistema universalizado, é um sistema mais seletivo, né, de proteção social. Qual que é o exemplo que a gente tem, por exemplo, no Brasil? A gente tem contemporaneamente a Seguridade Social. A Seguridade Social ela passaria aí por um tripé, né? O tripé que seria a saúde, que é universal, então todos têm acesso, né? Aliás, a saúde ela é universal, todos têm acesso. A gente tem o INSS, né, a Previdência Social, que ela é um seguro contributivo, então para você estar assegurado você precisa contribuir, e você contribui por via do seu vínculo empregatício, e você tem a assistência social, né, que é aquela a qual você pode recorrer se você precisar e ela não pressupõe uma contribuição prévia. Então a gente tem um modelo de seguridade social no Brasil que agrega desde um aspecto mais universalista, que no caso seria a saúde, até um mais focalista, que no caso é a assistência, porque a assistência ela exige, né, que o serviço e o acesso seja adscrito a todo aquele que dela necessitar, né? Então não é qualquer pessoa que vai acessar, por exemplo, o BPC. E a gente tem também a Previdência Social, e a Previdência Social ela foi pensada desde o começo como um seguro. Né? Então você contribui e na contribuição isso faz com que você tenha o direito a estar segurado. Né? Tem um texto que ainda não é muito lido no serviço social, mas que saiu já faz alguns anos. Ó. Esse aqui, Proteção Social no Capitalismo. Críticas e Ideologias Conflitantes, da Camila Potiara Pereira. Eu comprei esse livro, acho que na primeira edição, e ele é de 2016. O que é interessante nesse livro é que a autora faz exatamente isso. Ela vai fazer análise dos modelos de proteção social e a história deles. E aí esses modelos de proteção social, eles vão passar desde o modelo anglo-saxão, né, passando pela matriz social-democrata institucional. Ela vai falar sobre as teorias funcionalistas e a forma como elas impregnam a concepção dessas políticas. Passa também pela matriz socialista, como que os países socialistas pensam o modelo de proteção social. Há artigos também que vão abordar esse tema, né? Mas esse é um texto interessante para aprofundar essa leitura sobre os modelos de proteção social. Tá? Mas em síntese, o que a Laura Carvalho ela vai nos oferecer então? Né? Ela vai dizer que desde o início os modelos de proteção social eles vão se diferenciar tanto pela cobertura quanto pela forma de financiamento, e aí ela vai continuar seguindo pelo seguinte, né? O debate sobre universalizar ou focalizar benefícios sociais naqueles que mais precisam passou por diferentes fases na ciência econômica, nas outras ciências sociais e nas agências de desenvolvimento. Nos anos 70 e 80, muitos países pobres e de renda média deslocaram-se das políticas sociais mais amplas, que enfatizavam benefícios universais, para programas destinados a frações da população, que satisfazia determinados critérios. Nos países ricos, essas transformações se deram sobretudo nos anos 90, por meio da adoção de critérios de elegibilidade cada vez mais rígidos para o recebimento de benefícios. Sabe quando a gente fala, no âmbito dos estudos sobre as políticas sociais, das condicionalidades? Então, esse conjunto de condicionalidades é aquilo que vai em muito apartar, que vai remover pessoas que demandam, procuram, mas que acabam não acessando esse direito e esse benefício. E aí o que a Laura está apontando aqui para a gente é que justamente desde a década de 70, né, e a gente vai ver uma agudização disso em torno do processo de neoliberalização das políticas sociais, a gente vai ver um processo de conversão da política cada vez mais universalista, aliás, que se constituía de forma universalista, para uma cada vez mais focalizada. Né? E isso é uma estratégia apontada por ela, né, tanto para
assegurar a forma ou a organização do mercado de trabalho, passando também pela relação do que ela vai chamar de políticos populistas com políticas sociais focalizadas, né, enquanto uma estratégia também. Então ela vai fazer a apresentação desse quadro, né, de forma geral. E aí, na oposição entre focalização e universalização, ela vai dizer o seguinte: até então, a universalização era defendida sobretudo com base na dificuldade de identificar corretamente os mais pobres, o que pode até tornar os benefícios universais mais baratos do que os focalizados, seja pelos conflitos gerados entre os excluídos, pelo sistema e os beneficiários, seja pela tendência de políticos se aproveitarem dos programas focalizados para clientelismo. Já a focalização, além de exigirem menores recursos, ganhou o apoio de economistas e executores de políticas públicas, com base em evidências empíricas de ganhos de eficiência na redução da pobreza e efeitos positivos a longo prazo, oriundos da imposição das condicionalidades adequadas para o recebimento dos benefícios, como a obrigação de matrícula de crianças na escola. Então a gente tem uma espécie de migração no desenho das políticas sociais que vão se alterando, né, entre uma tendência à universalização para uma da focalização. E aí você vai ter estudos que vão comprovar, principalmente no âmbito do Banco Mundial e do financiamento internacional em torno das políticas públicas e sociais, que é mais rentável que você invista em segmentos específicos e identificados da população do que pense uma política geral. E aí o que ela vai dizer é que, embora a gente tenha esse aceno por parte do Banco Mundial, essas agências já estão mudando seu discurso, né? O que a gente tem hoje é uma configuração e um desenho que vai exigir outro tipo de ação por parte do Estado, não mais tanto de focalização, mas de uma tendência à universalização, justamente porque o mercado de trabalho ele não apenas se complexificou, como a própria renda, né, ou as estratégias de sobrevivência das famílias se alterou de forma profunda nas últimas décadas, né? O que vai demandar então uma atuação por parte do Estado, né, e esse Estado protetor, para voltar a pensar as políticas públicas, as políticas sociais, aliás, como políticas universalizantes e não mais de focalização. E aí um dos aspectos que vai corroborar com isso, ou que vai contribuir para isso, é o que ela vai descrever da seguinte forma: mudanças tecnológicas, inteligência artificial e robótica vão criar novos empregos, mas aqueles que perderam seus empregos nessa transição podem ser os menos equipados para aproveitar as novas oportunidades de trabalho. As qualificações de hoje não vão corresponder aos empregos de amanhã, e as novas qualificações adquiridas podem se tornar rapidamente obsoletas, deixado em seu curso atual. A economia digital provavelmente irá aumentar tanto as divisões regionais quanto de gênero, e os trabalhos por aplicativo, que constituem a economia das plataformas, podem recriar práticas de trabalho do século XIX, e gerações futuras de trabalhadores digitais precarizados. Fazer a transição para um futuro do trabalho que respeite o planeta e procure interromper o aquecimento global vai perturbar ainda mais os mercados de trabalho. O crescimento da população jovem em algumas regiões irá exacerbar o desemprego entre os jovens e as pressões migratórias. O envelhecimento populacional em outras vai colocar pressão adicional sobre os sistemas de seguridade social e cuidado. Então o que a autora está trazendo aqui é o entendimento de que o mercado de trabalho ele se alterou profundamente nas últimas décadas, principalmente com o processo de complexificação tecnológica, né, que vai resultar no que a gente chama, né, de uberização do trabalho, passando ao mesmo tempo também pela própria alteração na constituição da população, né? Então você tem também uma inversão, né? Você tem um aumento, né, dessa pirâmide etária com uma maior quantidade de pessoas idosas que não conseguem mais se inserir no processo produtivo e que, por não conseguirem se inserir no processo produtivo em boa parte das vezes ou em alguma das vezes, né, vão depender ou vão manter a sua sobrevivência por meio de pensões e aposentadorias. E por outro lado você tem aí um acúmulo, né, uma quantidade cada vez maior de jovens que não conseguem o seu ingresso no mercado de trabalho, né, em virtude justamente do que a gente vai chamar aí de um desaparecimento de certas funções, de certos trabalhos, empregos ou ocupações. Muito, né, por causa do processo de informalização, precarização e de complexificação da informática. Então você vai ter gradativamente, né, o desaparecimento de certos empregos. Você também tem, obviamente, o processo de desindustrialização, que no caso do Brasil é cada vez mais latente. E isso resulta justamente em um conjunto da classe trabalhadora que não tem qualificações ou que não está qualificada
para né, utilizando uma terminologia terrível, se adaptar a essas novas necessidades. Então são esses sujeitos que mais vão demandar uma proteção social que seja mais abrangente e menos focalizada. Que, por exemplo, não considere apenas a questão etária como uma forma de acessar um benefício ou um seguro social. E a Laura Carvalho vai dizer o seguinte: a agenda de proteção social proposta diante da redução de empregos industriais e enfraquecimento das formas sindicalizadas de organização entre trabalhadores, o debate sobre a renda universal e a criação de direitos pela legislação trabalhista já vem ganhando força entre economistas e políticos. A renda básica, em particular, constitui para pesquisadores e gestores um paradigma distinto dentro da teoria de bem-estar contemporânea, ainda que haja discordâncias mesmo entre seus defensores. Enquanto estudos sustentam a criação de um sistema de imposto de renda negativo ou incondicional. Em um terceiro grupo, acredita em dotações orçamentárias da riqueza, por exemplo. Então, o que está sendo apontado aqui? Né? Que há uma tendência à adoção ou à defesa da renda básica. Né? A renda básica ela seria suprida, então, pelos impostos. E aí você faria com que uma parcela da população recebesse um investimento ou um valor que permitisse que ela estivesse acima da linha da pobreza. E aí todos receberiam esse valor, né, a partir da sua renda, né, para assegurar a sobrevivência dessas pessoas. Na proposta da renda básica universal, todos os cidadãos recebem automaticamente um valor mensal autossuficiente para colocá-los acima da linha de pobreza, sem exigência de critério adicional de elegibilidade. Na prática, o sistema redistributivo criado é similar ao financiamento da renda básica, né, se ela vier por uma estrutura de tributação progressiva sobre a renda, em que alíquotas maiores sobre os rendimentos do topo da pirâmide e os mais pobres receberiam benefício e os mais ricos acabariam pagando mais impostos do que a renda mínima, a que teriam direito. Então, ou seja, essa renda básica universal, ao invés desse sujeito apontado como rico receber, vamos supor aí, R$600, né, ele vai ter um desconto nos impostos, né, na renda dele, que não necessariamente será de R$600, mas que vai permitir que essa outra parcela da população receba alguma coisa. Ou seja, o imposto líquido, que subtrai do que é pago em tributos a renda universal recebida, torna-se cada vez mais positivos, conforme subimos para as faixas de renda mais altas. No Sistema Universal de Saúde, por exemplo, o direito à utilização do serviço não depende da história prévia do cidadão. O mesmo ocorre com a renda básica. A renda acumulada não tem peso na garantia do benefício, forma distinta daquela que sustenta a ideia de não intervenção do Estado. O indivíduo só é realmente livre se tem acesso aos meios e direitos básicos para exercer sua liberdade. Então não se trata aqui necessariamente de, a partir do momento que você tem uma renda básica, uma renda universal, aliás, que as pessoas supostamente não vão procurar mais no mercado de trabalho, mas seria justamente a ideia de que essa renda ela asseguraria a sobrevivência dessas pessoas e elas poderiam buscar formas de inserção no mercado de trabalho, no processo produtivo, como fosse possível, dentro do cenário a qual elas estão submetidas, à medida em que nós não necessariamente controlamos o processo de reorganização da economia e ciclos produtivos. E aí a ideia que a autora vai trazendo, pensando no contexto da pandemia, é que justamente a ausência de uma renda universal acabou fazendo com que as pessoas se submetessem a um risco constante de contaminação em virtude da necessidade, né, de terem uma fonte de sustento, né? E aí ela vai trazendo, né, diferentes abordagens, diferentes perspectivas, né, na defesa dessa renda universal, mas ela vai apontar o seguinte: olha, isso vai avançar, a gente vai ter avanços nesse sentido, inclusive quando a gente vai reconhecer, né, que as 5 maiores economias no mundo hoje, ou 4 maiores empresas no mundo hoje, são da área da informática, a gente tem que entender que essas mesmas empresas, elas são defensoras da renda universal, né, no lobby delas. E elas são defensoras da renda universal principalmente porque a elas é assegurado um retorno desse valor. Então vejam, por exemplo, o Facebook ele tem programas que asseguram acesso à internet em regiões pobres, né, para certos países. E esse acesso dessas pessoas, né, enfim, nessas regiões à internet se dá mediante ao Facebook, né? Então as pessoas elas conseguem acessar gratuitamente o Facebook em certos locais e isso assegura, né, o funcionamento e a utilização da plataforma para quem não consegue pagar. E essa defesa da renda universal ela não se dá em uma suposta relação de cidadão com o Estado, mas se dá na relação entre consumidor e empresa, né? Então o que a gente vê hoje é esse quadro, né?
em virtude da pandemia. E aí a Laura Carvalho ela vai apontar o seguinte, né? Para além do debate sobre a renda universal, a gente tem que entender que, olha, um quantitativo significativo de países adotaram programas de transferência de renda no momento da pandemia, né? Por exemplo, eu separei aqui, ela vai apontar, né, por meio do estudo dela, que cerca de quantos países? 81 países. 81 países durante a pandemia criaram cerca de 143 programas. Né? Então a gente tem, por exemplo, exemplos como os Estados Unidos, em que esse valor ele era repassado a partir dos dados do imposto de renda dos contribuintes e, ao mesmo tempo, haviam também pessoas que não tinham declarado imposto de renda, mas que receberiam um valor, sendo que, no caso, era enviado para essas pessoas o cheque, né, por correio, no valor de, né, enfim, entre $1.000 e $2.000 com a foto do Trump. Então, era um cheque com a foto do Trump, né? Ou seja, o Trump foi acusado de querer capitanear aí o auxílio em virtude da pandemia. Mas o que é interessante pensar, né? No que constitui um programa de transferência de renda? Então, esse debate sobre os programas de transferência de renda, eles partem justamente da ideia de que o Estado ele forneceria um subsídio para que essas famílias durante a pandemia se sustentassem. Não é a renda básica universal, porque não é pensado, por exemplo, a partir do indivíduo, é pensado a partir da sua família, e não são todas as famílias que têm acesso ou conseguem ter esse benefício. Né? No caso do Brasil, o que acontece é que a gente já tinha uma infraestrutura significativa para pensarmos isso. Né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos o cadastro único. O CadÚnico, ele é o cadastro, aliás, que organiza o programa Bolsa Família e uma infinidade de outros benefícios e programas, e as pessoas, para acessar certos benefícios, direitos, elas precisam ter o cadastro no CadÚnico. Então, num primeiro momento, o auxílio emergencial ele foi organizado a partir do CadÚnico, mas entendendo também que haviam pessoas que poderiam ser contempladas e que não necessariamente teriam CadÚnico, como, por exemplo, pequenos empresários que tinham até R$24 mil declarados no imposto de renda, que são os microempreendedores individuais, aliás. Só deixa eu confirmar esse valor para eu não falar alguma coisa errada aqui, tá? O valor, eu não vou localizar, mas enfim, aqui. A renda tributável em 2018 de até R$ 28.559,70. Então, essas pessoas poderiam acessar o auxílio emergencial. Mas essas pessoas não necessariamente teriam um CadÚnico. Então, né, era necessário realizar o cadastro. O problema é que toda a organização foi extremamente caótica. Né? Para começar, e eu já falei isso em mais de uma aula, né? O acesso a esse benefício se deu através disso aqui. Né? Então, você passa a poder receber o benefício e você consegue fazer a inscrição. Para fazer essa inscrição, você precisa ter um smartphone onde você realiza o ato, né, de inscrição. Você precisa ter um CPF válido, né? Lembrando que quem não vota, por exemplo, pode ter o CPF cancelado. E, além disso, você precisa ter conexão com a internet. Nós que somos assistentes sociais sabemos que só dentro desse corre uma quantidade gigantesca de pessoas acabam sendo excluídas. Né? Muitas dessas famílias já tinham a inscrição no CadÚnico, o que assegurou a elas, né, o acesso de maneira menos demorada, mas a gente sabe que, olha, a maneira como foi organizado acabou resultando nas filas gigantescas na Caixa Econômica, na exposição dessas pessoas, na própria exposição dos trabalhadores da Caixa Econômica, filas intermináveis, enfim. E agora a gente vê o desmonte, né? A tendência de que certas políticas sociais sejam agora organizadas e parametrizadas por via disso aqui, e não mais por via do trabalho direto do assistente social. Então a gente está vendo isso tramitando agora. E, querendo ou não, a experiência do auxílio emergencial foi um bom laboratório para que o governo propusesse isso, né? Para que se retirasse da necessidade do CRAS e do espaço de atuação desse profissional, ou das equipes multiprofissionais, aliás, a intervenção direta com a população atendida. Esse processo de digitalização das políticas sociais já ocorre no Reino Unido, por exemplo. Né? Então, você tem no Reino Unido alguns programas, né, alguns benefícios que se atrelam diretamente ao seu perfil. Né? Então, por exemplo, para você acessar um benefício na área da saúde, você tem que, por exemplo, demonstrar ou comprovar que você fez tal exercício físico. Esse exercício físico pode ser caminhada, justamente porque isso denota a sua saúde, né? O seu grau de engajamento na sua melhora.
Ao mesmo tempo, você também tem outros programas e outros aplicativos que vão fazer com que, isso no Reino Unido, que a pessoa envie os documentos por lá, sejam analisados num banco de dados e aí você tem liberado ou não. Então você retira toda a relação humana nesse processo de atendimento, o que inclui o assistente social. Isso é muito problemático, né? Até porque a gente sabe que uma das funções do assistente social, dentro da configuração dessas políticas sociais, é ser o componente humano desse processo. É quem consegue analisar para além dos números da documentação, né? A gente não é apenas um técnico que analisa os documentos, nós vamos além disso, ou deveríamos ir além disso. Então isso nos coloca alguns problemas. E por outro lado, quando a gente pensa no processo de financiamento, com foco, né, no auxílio emergencial, a gente tem que lembrar que o Bolsa Família representou 0,3% do PIB. Todo o valor num ano passado pelo programa Bolsa Família não chega a 0,3% do PIB. No caso do auxílio emergencial, o valor total repassado chegava a 6%. Então vejam a diferença, né? O quanto o Bolsa Família impactava socialmente de maneira relevante, importantíssima, né, na forma como articulava um conjunto de políticas e serviços e o atendimento a essa população, e ao mesmo tempo tinha um impacto tão pequeno no PIB, né, não exigia muito do PIB. Já o auxílio emergencial, com o valor repassado, ele atinge um valor muito maior, sem a configuração ou as condicionalidades do programa Bolsa Família. Eu estou aqui dizendo que o auxílio emergencial é melhor que o Bolsa Família? Não, estou dizendo que o programa Bolsa Família era subfinanciado, que ele poderia ser muito melhor, que ele poderia ser ampliado, né? A cada R$1 investido no Bolsa Família volta para a economia em torno de 1,67. Eu tenho um artigo sobre isso, que eu fiz com a minha orientadora, que eu posso postar depois. Né? Cada R$1 investido no Bolsa Família, o retorno que ele traz para a economia. Mas, para além disso, depois eu coloco lá embaixo, porque eu não sei se esse número está certo. Mas, para além disso, a gente tem também a retirada, né, de um conjunto de profissionais, de um conjunto de agentes e sujeitos dos movimentos sociais, sociedade civil que poderia ter contribuído na organização e proposta desse auxílio emergencial, né? Foi tudo feito a toque de caixa, em virtude também da urgência, mas também porque foi uma briga, uma luta a assegurar que ele tivesse o valor que tem, né, no fim das contas. Só deixa eu ver aqui se eu acho com mais segurança o valor no PIB do programa Bolsa Família. Deixa eu ver aqui. Ó. Página 67 do livro. No Brasil, a tecnologia e expertise acumuladas em políticas sociais ajudou a criar as bases para uma resposta que, apesar de muitas falhas, acabou sendo substantiva. O programa Bolsa Família, além de ser a mais importante política social do país, é o maior programa de transferência de renda condicionada do mundo, já que atende 13,9 milhões de famílias. Destinado a famílias na faixa da extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89 per capita, ou seja, R$ 89 por pessoa, e pobreza, com renda de até 178 e crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos, o benefício pode chegar a R$ 205 mensais em 2020, a depender da renda inicial e o número de crianças, adolescentes e gestantes. As condicionalidades impostas para o recebimento concentram-se na área da educação, frequência escolar mínima dos filhos, e da saúde, vacinação e acompanhamento nutricional pré-natal de gestantes. Um estudo do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada estima que o programa Bolsa Família explica 10% da desigualdade medida pelo índice Gini entre 2011 e 2015 e quase 17% no período de sua maior expansão, entre 2001 e 2006. Ou seja, ele contribuiu, né, em momentos específicos, no seu início com 17% e atualmente em 10%, para a redução da desigualdade. Além disso, como 70% dos seus recursos alcançaram os 20% mais pobres, a estimativa do mesmo estudo é de que o programa Bolsa Família reduz a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%.
Mas apesar de ter obtido impactos significativos na redução da pobreza e desigualdade na base da pirâmide, o programa Bolsa Família só custou em 2019 0,5% do PIB ao governo federal. Trata-se de um programa muito focalizado e, por isso, barato. E ainda assim, extremamente focalizado, extremamente barato, ele consegue impactar dessa forma na vida e na organização desses milhões de famílias. E aí a gente tem o auxílio emergencial, que assume uma outra configuração e que vai nos colocar outros problemas, né? Como a expertise desenvolvida na gestão de programas de transferência de renda, que não vai ser uma renda básica universal dificilmente com essa configuração que a gente está enfrentando hoje por parte do governo, mas que tende a uma desresponsabilização e retirada do componente técnico na análise e no acesso a benefícios. Já era problemático em virtude do preenchimento do CAD único, né? Agora vai se tornar cada vez mais, principalmente, imagino eu, com o subfinanciamento do programa, até mesmo ao não atendimento das famílias. E aí ela vai também apresentar, né, o Estado prestador de serviços, e o Estado prestador de serviços é, em síntese, né, vamos pensar aí na medicina, na história da medicina, a forma como a medicina enquanto profissão é apropriada pelo Estado e o papel que os profissionais têm na linha de frente, né, no combate à pandemia, pensando desde a saúde, mas também pensando na assistência, na educação, na segurança pública, enfim. E aí o que é interessante pensar dentro desse quadro, né? O que a Laura Carvalho vai fazer é desmistificar certos discursos que sugerem que o funcionalismo público no Brasil custa muito, né? Então ela vai dizer, realmente, quando a gente compara com o setor privado, o funcionário público ele recebe um pouco a mais, mas depende de qual funcionário público, em qual setor que ele está inserido, né? Mas para além disso, por que o debate se volta justamente para a redução do salário do funcionário público, mas não para a equalização ou para a redução no setor privado também, já que existem super salários, né, incomparáveis com o setor público no setor privado, né? Então, por que não pode-se, então, ter um imposto maior sobre essa renda também? Por que é só o funcionário público? E, ao mesmo tempo, ela vai explicando o seguinte, olha, a maior concentração no funcionalismo público ela está entre pessoas que recebem de R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês, né? Os supersalários eles estão concentrados em algumas áreas, como o judiciário, por exemplo, onde cerca de 80% do seu conjunto está no topo da carreira. Mas, por exemplo, quando você vai pegar na educação, entre os professores, por exemplo, menos de 16% está no topo da carreira. Então, esses 16% que ganham a mais, eles não representam a maior parte, né? Então ela vai, no desenvolvimento, né, dessa concepção do Estado prestador de serviços, reconhecer a importância do funcionário público dentro desse quadro, né? E ao mesmo tempo ela vai desmistificando alguns discursos sobre o funcionalismo público, né, comparando também com outros países, para tentar explicar ou tentar entender o porquê dessa tara em torno da remoção ou da redução de direitos, né, no que se refere ao funcionalismo público. E, por fim, o último é o Estado empreendedor. O Estado empreendedor, eu estou agora tocando porque já deu aqui no meu relógio 1 hora de gravação. Vai ficar com menos tempo, porque na edição se perde algumas coisas, né? Se perde as minhas gaguejadas, mas a ideia é que a aula não fique muito extensa. Então, eu estou tocando agora e qualquer coisa vocês pedem no debate, tá? Mas o que é o Estado empreendedor, né? Ela vai explicar o seguinte, olha, os avanços que nós temos, né, no que se refere à tecnologia, né, enfim, ela depende de um agente que possa investir sem esperar um retorno imediato. Então, o que acontece? Não é o setor privado que vai investir em tecnologia. Não é o setor privado que vai investir em pesquisas científicas para uma vacina. É o setor público. Porque o setor público ele pode, num conjunto de investimentos, não ter um retorno. Não é todo investimento, não é toda descoberta que resulta, né, num sucesso, né? E isso é importante, por quê? Porque para o Estado isso não significa a falência. O Estado ele pode correr certos riscos que para uma empresa privada não faz sentido correr. Então o Estado empreendedor é importante por causa disso. Um exemplo é a tecnologia do touchscreen. Essa tecnologia aqui, que hoje domina, né, praticamente todos os espaços, ela é resultado de pesquisas na área pública, que depois foi, né, repassada para o setor privado. Tudo bem. Acontece, né? Fazer o quê? Mas essa é a questão central na ideia do Estado empreendedor, né? Que acaba sendo retomado e sendo apontado como muito importante nesse momento, justamente.
o investimento do Estado enquanto uma instituição que não necessariamente clama por um retorno, por um lucro, como o setor privado demanda, né? Na sua organização e na sua proposta. Então, isso é o Estado empreendedor, é um Estado que pode investir em pesquisa, que pode investir em tecnologia, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, nas instituições de ensino sem necessariamente esperar um retorno, mas sabendo que nesse processo gradativo, né, socialmente vai se constituindo as condições de possibilidade para isso, até que as descobertas elas vão sendo difundidas e apropriadas. E um dos discursos que a gente tem mais proeminentes hoje na universidade, por exemplo, é o das patentes. Quer dizer, o que faz com que uma descoberta tecnológica feita numa universidade pública possa ser vendida para uma empresa privada. Isso pode? Isso não deveria ficar com o Estado? Né? Enfim, um exemplo dessa questão do Estado empreendedor que a autora traz. Enfim, eu dei uma trovoada agora, levei um susto, a Raimunda também se assustou, mas em síntese, pessoal, esse aqui é o texto, então, é um bom livro. Eu acho que vocês deveriam ler esse material, né? Quem não leu, né? Essa aula é só uma exposição que vai levar ao nosso debate no encontro síncrono, e eu acho que é bem importante a gente entender essas funções do Estado para quando a gente ouve certos discursos, né, principalmente no que se refere à proteção social, à renda básica, né, mas também às atribuições e papéis do Estado, a gente tenha condições, né, de responder e de dialogar. E eu acho que esse texto ajuda nesse sentido, tá bom? Enfim, espero que tenham gostado, espero que tenham chegado até aqui, espero que não tenham se incomodado com as importunações da minha gatinha. Né, Raimunda? Dá tchau pro... Ah, agora tu não quer dar tchau. Agora tu não quer dar tchau. Hã? Dá tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Desculpa por ter atrapalhado muito. E agora eu vou começar a edição. A edição leva aí algumas horas, então ela vai continuar aqui passando na minha frente. Gente, até o nosso próximo encontro. Um abraço e até.